Imagina você estar em um estádio lotado, com mais de 100 mil pessoas gritando o seu nome. Agora imagina que isso aconteceu não uma, mas centenas de vezes. E imagina que, décadas depois da sua aposentadoria, seu nome ainda ecoava pelas arquibancadas como se fosse uma oração. Essa é a realidade de apenas um homem no futebol brasileiro, Arthur Antunes Coimbra, o Zico. Mas como um garoto magricela de Quintino se tornou não apenas o maior artilheiro da história do Flamengo, mas seu maior ídolo de todos os tempos? A resposta está em uma trajetória que parece ter saído de um roteiro de filme, repleta de momentos que definiram não só a história de um clube, mas de todo o futebol mundial. Era em 1971, quando um jovem de 18 anos pisou pela primeira vez nos gramados do Maracanã como profissional do Flamengo. Ninguém ali poderia imaginar que estavam presenciando o nascimento de uma lenda. Zico não impressionava pela força física, pelo contrário, era franzino, quase frágil, mas havia algo diferente naqueles olhos, uma fome de vitória que poucos conseguiam enxergar. Os primeiros anos foram de adaptação. O Brasil vivia o auge da ditadura militar, e o futebol era uma das poucas válvulas de escape para um povo que buscava a alegria. O Flamengo, clube de massa, carregava nas costas a esperança de milhões. E foi exatamente nesse cenário que Zico começou a mostrar do que era feito. 1974 marcou o primeiro grande momento de sua carreira. Aos 21 anos, ele não apenas se estabeleceu como titular absoluto, mas foi eleito jogador revelação do Campeonato Brasileiro. Era o início de algo muito maior. As pessoas começaram a perceber que não estavam vendo apenas um bom jogador, mas algo especial, único. E então veio a década de 1980. Se os anos 70 foram de preparação, os 80 seriam de consagração absoluta. Era como se Zico tivesse descoberto uma fórmula mágica para o sucesso. Cada jogo era uma obra de arte, cada gol uma sinfonia que fazia o Maracanã tremer. Mas aqui está o que poucos sabem sobre Zico. Ele não era apenas um artilheiro. Claro, seus 508 gols pelo Flamengo são um número impressionante, uma média de 0,69 gol por jogo ao longo de 732 partidas. Mas números não contam toda a história. Zico era o cérebro da equipe, o maestro que conduzia a orquestra rubro-negra com uma precisão cirúrgica. Ele marcava de pênalti com uma frieza que assombrava os goleiros. Suas cobranças de falta eram tão certeiras que os torcedores já comemoravam antes mesmo da bola sair do pé. De cabeça, mostrava que a estatura não importa quando você tem timing perfeito. E quando resolvia fazer uma bicicleta, o estádio inteiro prendia a respiração, sabendo que estava prestes a presenciar algo histórico. Mas foi em 1981 que Zico escreveu seu nome na eternidade. A Copa Libertadores sempre foi o sonho de qualquer clube sul-americano, e o Flamengo não era diferente. Era a competição que separava os grandes dos verdadeiramente imortais. E Zico sabia disso. A final contra o Cobreloa do Chile seria uma batalha épica que testaria não apenas a qualidade técnica, mas a força mental de toda a equipe. No primeiro jogo, no Maracanã, Zico mostrou por que era considerado o melhor jogador do mundo. 2 vezes ele balançou as redes. 2 vezes fez mais de 100 mil pessoas explodirem de alegria. Merello descontou para o time de Calama, mas a vantagem estava com o Flamengo. O segundo jogo, no Estádio Nacional de Santiago, foi uma verdadeira guerra. O Cobreloa não apenas jogou futebol, eles transformaram o campo em um ringue de boxe. O zagueiro Mário Soto chegou a abrir os supercílios do volante Andrade e do ponta Lico. Era um cenário de pura violência, onde o futebol ficou em segundo plano. E foi nesse caos que Merello, novamente, marcou o gol que garantiu a vitória do Cobreloa e forçou um terceiro jogo decisivo. Tudo seria resolvido no centenário de Montevidéu. Flamengo contra Cobreloa. Zico contra o mundo. O Brasil inteiro parou para assistir àquela decisão. E mais uma vez, quando a pressão era máxima, quando tudo estava em jogo, Zico respondeu da única forma que sabia, sendo genial. 2 gols saíram do seu pé direito mágico. 2 gols que garantiram ao Flamengo a sua primeira Copa Libertadores da América. Naquele momento, Zico não apenas conquistou o título,
Ele foi eleito o melhor jogador da competição. Mas a história estava apenas começando. Alguns meses depois, chegava o desafio final, a Copa Intercontinental contra o Liverpool, na época considerado o melhor time do mundo. Era o Flamengo de Zico contra os ingleses invencíveis. Davi contra Golias. Brasil contra a Europa. O mundo parou para assistir aquela partida no Japão. Do outro lado, jogadores como Kenny Dalglish e Graeme Souness, lendas que já haviam conquistado tudo no futebol. Do lado brasileiro, Zico carregava nas costas não apenas a camisa do Flamengo, mas a própria alma do futebol sul-americano. E mais uma vez, Zico respondeu da única forma que sabia, jogando futebol como se sua vida dependesse disso. Vitória por 3-0, conquista do Mundial e Zico eleito o melhor jogador da partida. Naquele momento, o mundo inteiro reconhecia, o futebol brasileiro tinha um novo rei, e seu nome era Zico. As premiações individuais que se seguiram apenas confirmaram o que todos já sabiam. 3 vezes melhor jogador da América do Sul pelo jornal El País, um recorde que permanece até hoje. Melhor jogador do mundo em 1981 pela Guerin Esportivo e em 1983 pela World Soccer. Várias bolas de ouro e de prata da revista Placar. Cada prêmio era o reconhecimento de uma genialidade que transcendia o futebol. Mas, talvez o que mais impressione em Zico não sejam os títulos ou os prêmios individuais. É a forma como ele se conectava com a torcida. Quando Zico estava em campo, cada flamenguista sentia que fazia parte de algo maior. Era como se ele canalizasse a paixão de milhões de pessoas e a transformasse em pura magia dentro das 4 linhas. Ele não era apenas um jogador que marcava gols. Era um líder nato, alguém que fazia os companheiros acreditarem que qualquer coisa era possível. Nos momentos mais difíceis, quando o time parecia perdido, bastava olhar para Zico para recuperar a confiança. Era como ter um pai protetor em campo, alguém que jamais permitiria que seus filhos fossem humilhados. Os campeonatos brasileiros de 1980, 1982 e 1983 foram apenas a confirmação de sua grandeza. Cada título conquistado com o Zico em campo tinha um sabor especial, porque a torcida sabia que estava assistindo ao melhor jogador do mundo defendendo suas cores. E quando, em 1987, ele ajudou o Flamengo a conquistar a Copa União, já veterano, foi a prova de que classe não envelhece. Zico teve 2 passagens pelo Flamengo, de 1971 a 1983 e de 1985 a 1989. Mas sua influência no clube vai muito além desses números. Ele estabeleceu um padrão de excelência que persiste até hoje. Criou uma cultura vencedora que se tornou parte do DNA rubro-negro. Quando jovens flamenguistas pisam no ninho do urubu hoje em dia, eles sabem que estão caminhando pelos mesmos gramados onde Zico aperfeiçoou sua magia. Quando vestem a camisa rubro-negra, carregam o peso de uma herança que ele ajudou a construir. Quando marcam um gol, sabem que estão seguindo os passos do maior artilheiro da história do clube. Mas Zico é mais que estatísticas, é mais que títulos, é mais que prêmios individuais. Ele é a personificação do que significa ser Flamengo. É a prova viva de que com talento, dedicação e amor genuíno pelo clube, é possível alcançar a imortalidade. Hoje, décadas após sua aposentadoria, o nome de Zico ainda é cantado nas arquibancadas do Maracanã. Crianças que nem eram nascidas quando ele jogava conhecem suas histórias de cor. Pais contam para filhos os gols impossíveis, as jogadas mágicas, os momentos em que Zico fez um estádio inteiro acreditar em milagres. Porque no final das contas, Zico não foi apenas o melhor jogador da história do Flamengo. Ele foi a prova de que o futebol pode ser arte, pode ser poesia, pode ser religião. Ele mostrou que é possível ser gigante sem perder a humildade, ser ídolo sem perder a simplicidade, ser lenda sem perder a humanidade. E é por isso que quando você pergunta para qualquer flamenguista quem é o maior ídolo da história do clube, a resposta vem automática, vem do coração, vem da alma. Zico. Não porque foi o que mais marcou gols, embora tenha sido. Não porque foi o que mais ganhou títulos, embora tenha ganhado muitos.
mas porque foi quem melhor representou o que significa vestir aquela camisa sagrada. Zico é eterno porque fez algo que poucos conseguem. Transformou o futebol em amor, talento em paixão, jogadas em memórias que nunca morrem. E enquanto existir futebol, enquanto existir Flamengo, enquanto existirem corações que batem mais forte quando vem aquela camisa rubro-negra entrar em campo, o nome de Zico ecoará pela eternidade. Porque alguns jogadores fazem história, outros transcendem o tempo. Zico fez as duas coisas, e é exatamente por isso que ele será para sempre o maior ídolo da história do Flamengo.